Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para vocês uma dica de costura, de como trabalhar com o debrum ou com o viés. A costura artesanal a gente usa muito para fazer o acabamento das peças, né? O debrum. Geralmente a gente fala, vou passar um viés. E às vezes você está passando um debrum e não está sabendo. Então, qual que é a diferença dos dois? Basicamente é o seguinte, o debrum, ele é uma faixa que a gente vai fazer o acabamento e geralmente a gente usa para fazer linhas retas, né? Quando a gente tem que fazer um contorno onde ele é um canto quadradinho, a gente vai fazer um cantinho mitrado, por exemplo, o debrum ele é excelente para isso, né? Não tem problema nenhum, dá para fazer um canto mitrado e fica super bonitinho, e aí a gente faz esse acabamento aqui na peça. Então, esse daqui eu usei um debrum. O debrum é quando a gente corta a faixa de tecido para o acabamento no fio reto. Então, ó, ele não tem elasticidade, ele tá no fio reto, ele tá acompanhando o fio do tecido, ok? O viés, por vez, ele é melhor indicado quando a gente tem que fazer esse acabamento em formas arredondadas. Então, ele fica melhor, fica mais bonito, enruga muito menos. Se fizer com calma, ele não vai enrugar, ele vai ficar certinho. Então, quando a gente tem que fazer esse acabamento assim, num arredondado, o melhor é usar o viés. E aí, o viés, qual que é a diferença do viés? É que o viés, ele é cortado. Ó, esse aqui, tá vendo a diferença? Aqui. Esse aqui é o debrum. Olha, ele não cede. O viés, ele cede. Ele tem mais elasticidade no tecido. Dependendo do tecido, ele fica até ainda mais elástico do que esse daqui, que é um popeline 100% algodão. E aí, o viés, assim, como a própria palavra já diz, a gente vai cortar no viés, com tecido enviesado. Então, a gente não vai cortar no fio reto, a gente vai cortar no fio enviesado. E eu vou mostrar pra vocês a diferença de corte dos dois, ok? Então, ó, basicamente é assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se eu for cortar, então aqui eu tenho lá um tecido bonitinho, vou usar esse tecido aqui pra fazer o meu acabamento. Deixa eu ajeitar ele aqui certinho, que a pessoa não deixou ajeitadinho, tá? Então, ó, deixei ele certinho aqui, vou cortar ele no meio. Então, eu vou precisar da régua e de um cortador. Se você não tiver a régua de patchwork e você não tiver um cortador, não tem problema. Eu usei por muito e muito tempo a régua simples de escola, né? E eu riscava com a caneta e depois vinha cortando. Então, gente, não tem problema, tá? Vai dar certo da mesma forma. Eu uso, cada um tem uma forma de usar o tamanho do seu debrum, né? Ou do seu viés. Eu gosto muito de usar a mesma medida para todos os trabalhos. É difícil o trabalho que eu uso uma medida diferente. Então, eu uso a de 5 centímetros. Deixa eu ajeitar aqui melhor para vocês verem. Aí. Então, ó, eu faço todas as minhas faixas de viés ou de debrum, eu faço com 5 centímetros de largura, tá? Porque pra mim, dá certo, fica um acabamento perfeito, não fica nem muito grande, nem muito pequeno. Então, ó, eu dobrei aqui o tecido ao meio, tá? Deixa eu mostrar aqui de novo, ó. Então, ó, dobrei o tecido ao meio. Aqui eu já cortei a auréola, mas a auréola do tecido, ele seria esse aqui, ó. Quer ver? Cadê minha auréola? Aqui. Ó, a auréola do tecido, que seria daqui, eu já cortei ela. Então, aqui eu tenho o fio reto. E aí, eu vou cortar. Peraí, que a pessoa tirou do lugar. Ok. Ó, eu vou cortar essa faixa aqui. Pronto, eu tenho aqui um fio, um viés, um debrum cortado, uma faixa para eu fazer o acabamento.
Às vezes, o que que eu faço? Eu já corto tudo que eu vou precisar e aí eu vou, enrolo, faço rolinhos e deixo eles ali separadinho para quando eu terminar a peça e precisar, tá? Agora, para eu cortar no viés, para eu ter o tecido, para mim, essa é a forma mais simples de mostrar para vocês é a seguinte, ó. Uma coisa importante aqui, eu vou fazer num pedaço pequeno só para ilustrar para vocês, mas é importante você fazer, por exemplo, num quadrado maior. Você tem um quadrado maior de tecido, porque daí as faixas elas vão ficarem maiores e dar menos emenda, né? As emendas vão diminuir bastante. Então, aqui, ó, esse daqui, por exemplo, deixa eu medir aqui certinho. Esse daqui, ó, ele tem 30 centímetros de largura, tá? Então, se você não tem um trabalho muito grande, pode ser. Então, olha só, o que que eu fiz aqui? Então, ó, aqui tá a auréola do meu tecido. Então, aqui o fio tá reto. Se eu viro ele aqui, ó, eu vou fazer agora aqui, eu vou cortar esse quadrado pra eu mostrar pra vocês. Ó, deixa eu só cortar aqui. Ui! Quase cortei minha mão. Tá? Então, ó, recapitulando, ó. Então, ele aqui, um quadrado. Quanto maior esse quadrado, maior vai ficar a sua faixa de viés, tá? Então, aqui eu tenho o fio reto, ó. Ela tá... Então, o fio, ele vai assim e vai assim, de forma reta, ok? Se eu dobro ele aqui, ele já vai ficar perpendicular aqui. Aí, eu vou fazer... Vou cortar. Peraí. Pra não ter erro. Ah, Mari, se eu cortar torto, como é que vai ser, ó? Não tem erro, meu amor. O que você faz, ó? Pega aqui pontinha com a pontinha. Você pode riscar com a caneta, tá? E aí, vir cortando aqui com a sua tesoura. Ou se você já tiver o cortador circular, você vem ajeitar ele aqui, ó, e corta ele aqui no meio, tá? Eita, ainda bem que eu não cortei com a tesoura, senão ia ficar torto ali meu fio, meu risco com a caneta. Então, ó, cortei ele aqui, ok? Então, agora eu vou colocar os dois... Pra ver que dá. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou cortar ele aqui, ó. Vou ajeitar ele aqui os 5 centímetros, que é o meu padrão, né? Não sei qual é o seu. Eu gosto muito de usar esse, que eu acho que dá certo. E aí, agora é só corto. Ó, dá pra cortar mais um. Então, ó, com 30 centímetros, dá pra gente cortar... Uma, duas, três. Ai, minha lâmina não está muito boa. Ó. Aqui. Então, ó, eu já tenho... Ó, tá vendo? Ó, a elasticidade dele, que gostoso, ó. Ele fica mais elástico. Você pode fazer viés, usar o viés, o tecido enviesado, pra canto mitrado também. Ele é usado em tudo, tá? Mas e nas formas redondinhas, então todos vão ficar bem. Aí, aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui. Aí, agora a gente vai emendar esse tecido. Então, aqui, como é que eu faço pra emendar? Ó. Eu faço assim, quer ver? Melhor forma que eu encontrei pra emendar é ele ficando... Cadê meu viés? Aqui, ó.
Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Quando a gente emenda ele reto, às vezes o que a gente faz? Ah, vou emendar. Então, aí, geralmente, o que a gente pensa em fazer? De colocar ele aqui retinho, um com o outro, e emendar ele ficar assim, né? Eu fiz dessa forma por muito tempo. O que acontecia aqui comigo? Quando eu tinha que passar essa parte dessa emenda aqui pro trabalho, muitas vezes ficava aqui muito grosso, às vezes eu quebrava até a agulha, eu ficava estranho. Aí eu aprendi a fazer dessa forma aqui, de fazer a emenda, ó, no perpendicular, ó, tá vendo? Aí quando eu vou passar ele, não fica aquela costura, aquela emenda toda num lugar só, então ele fica mais leve, ele não fica tão grosseiro. Essa é a minha opinião, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Então, daí como é que você faz, ó. Essa técnica que eu vou mostrar para emendar, ela serve tanto pro debrum, como eu mostrei aqui, tá? Com a faixa cortada no fio reto, quanto pra faixa cortada no fio enviesado, tá? Das duas formas eu utilizo assim e fica muito bom. Então, ó, a gente pega aqui direito com direito. Ó, tenta deixar ele bem retinho. Então, ó, essa ponta aqui, ó, e essa outra ponta aqui. E aí, pra não ter erro, principalmente o pessoal iniciante, que às vezes a gente fica com medinho de costurar torto. Gente, não tem problema não. Até a gente que já tem mais experiência, às vezes acontece, tá? E aí, você vem aqui e faz, ó, um risco perpendicular, ó. Tá conseguindo enxergar aqui? Você faz um risco aqui, e aí vai na máquina e costura. Ó. E aí, eu trago ela pra máquina e costuro em cima da linha que eu risquei. Ó, ele vai sair assim. Aí, se eu colocar ele virar, tá vendo? Ele vai ficar certinho. E aí, essa sobra, né? Você vem aqui, corta. Eu corto aqui mais ou menos assim com meio centímetro, tá? Aqui. Estamos aqui, né? Aqui, como eu tinha mostrado pra vocês, eu já tinha feito a emenda já ele no perpendicular, tá? Eu até já mostrei a forma de fazer esse daqui com fotos lá no blog. E aqui, que a gente fez junto na faixa de tecido enviesado. Se você, como eu disse, se você ainda não faz dessa forma, experimenta. Então, só pra você ter uma ideia, ó, depois eu vou costurar aqui as outras emendinhas, né, que eu cortei no viés. E aí, pra você ter uma ideia, que num quadrado de 30 centímetros, eu consigo montar uma faixa de viés de um pouco mais de 1,20 m. Então, só pra você ter uma ideia, que 30 centímetros de 30 por, né, um quadrado de 30 por 30, você vai conseguir produzir aí uma faixa média de 1,20 m, 1,30 m, mais ou menos, ok? Tá, outra coisa importante também, outra dica que eu quero passar pra vocês. Por que eu faço 5 centímetros? Por que me facilita? Primeiro, porque realmente é um tamanho que aí depois de dobrada as beiradinhas aqui, quando eu vou aplicar ele no trabalho, ele vai ficar mais ou menos, ó, com uma dobra de 2,5 centímetros. Então, quando eu uso com 5 centímetros, me facilita bastante isso e fica uma peça bem harmonizada. E aí, o que eu uso? Eu gosto muito de usar esse aparelhinho aqui. Ó, esse aparelhinho aqui, ele é o azul,
ele vai me dar já essa dobrinha de 2,5. Tem outros tamanhos, mas eu praticamente uso só esse daqui. E aí, como é que eu faço? Esse preparo, eu gosto de fazer já, deixar ele prontinho para a hora que a peça tá pronta, o meu viés ele já tá pronto. Então, ó, eu peguei aqui a pontinha, tá? Fiz um biquinho. E aí, eu vou colocar ele aqui dentro, ó. Ó. Tá, peraí, deixa eu ajeitar aqui e mostrar pra vocês. Essa daqui, eu fiz uma tábua de corte, eu peguei um pedaço de madeira simples. Esse aqui, na verdade, é uma gaveta que estragou e eu peguei o fundo da gaveta. Aí, eu coloquei esse tecido, aqui, vamos ver se dá pra você ver, ó. Isso daqui é tecido térmico que a gente compra em casas de tapeçaria, esse já com espuminha, e revesti ele pra ele ser a minha tabuinha de passar. Então, eu uso muito ele, me facilita bastante na hora de trabalhar. Ainda vou ter aquelas tabuinhas bonitinhas que o pessoal tá vendendo, né? De pezinho, toda. Ainda vou ter, hein? Chego lá, ó. Ele já sai aqui já, tá vendo? Dobradinho. Olha que facilidade, gente. Não tô ganhando nada pra fazer propaganda desse produto, hein? Olha só. Ele já sai prontinho. Aí, eu venho aqui com ferro quente. Também já passei esse passo a passo lá no blog. Eu vou deixar os links na descrição pra vocês encontrarem. E tem passo a passo com foto, tudo certinho, tá? E pra vocês conhecerem meu blog também. Ó, e aí eu venho aqui, ó, só venho puxando ele, ó, e vou passando. Porque daí ele já fica firminho. E isso eu posso fazer, olha só que legal. Então, aqui eu só aplico na peça, ó, já fica certinho. Ó, daí aqui, quando eu for fazer já terminei ele. E aí, pra fazer o mesmo processo na pecinha que eu cortei enviesado, então eu vou cortar esse biquinho aqui, que eu descarto ele, tá? Também dobro ele aqui e faço, ó, e faço aqui um cortinho aqui no bico. Pego meu aparelhinho de dobra de viés. Olha só que belezinha. Deixa eu ajeitar aqui na mesa. Aqui, às vezes, ó, eu puxo ele aqui com um alfinetezinho, só pra chegar ali. Olha só. E aí, faço o mesmo processo, ó. Venho aqui. E passo ele. Porque daí já fica já com a dobrinha certinho. E eu só enrolo e deixo os rolinhos lá. A hora que eu preciso, o viés já está montadinho. Então, finalizamos, né? Já passamos, fizemos o viés. Agora é enrolar, fazer os rolinhos e usá-los no próximo trabalho. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de costura, que possa ter auxiliado bastante vocês, tirado alguma dúvida. Caso vocês tenham ainda alguma dúvida, deixem aí no comentário, junto com o seu e-mail, para eu poder estar respondendo. Se você quiser ver outras dicas, tiver outras curiosidades, né, deixa no comentário também, para eu estar preparando para os próximos vídeos. Vou deixar na descrição aqui do vídeo os links que você pode ver esse passo a passo em forma de fotos lá no blog, ok? E é isso. Se você gostou, dá um joinha, curte aí o vídeo, isso vai ajudar bastante o trabalho da gente, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e fique à vontade para compartilhar esse vídeo e mostrar aí para suas amigas arteiras o que você está aprendendo e o que você gostaria de partilhar para elas.
ok? A gente se vê na semana que vem.